Salmo 67 será o salmo para nossa instrução nessa noite. Salmo 67. A palavra do Senhor nos diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Esse é o título do salmo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Todos nós temos anseios e pedidos para o futuro. Nutrimos no coração expectativas e sonhos. Essa é quase uma experiência comum para todo ser humano, crentes ou descrentes. Todavia, para o povo de Deus, para o crente, o que marca a diferença nesses anseios, sonhos e expectativas em relação a quem não conhece a Deus. Então vamos olhar para este salmo e, ainda que brevemente, vamos considerar algumas revelações de santos pedidos. Revelações dos santos pedidos. Nós temos aqui uma espécie de estrofe no salmo, verso 3 e verso 5, uma espécie de coro, refrão, neste hino, escrito para ser cantado mesmo e com acompanhamento de cordas, conforme diz o título. É um cântico para ser entoado dentre o povo de Deus. E como é comum na poesia hebraica, o refrão, o coro, enfatizando uma mensagem especial dentro desta poesia que deveria ser com muita alegria cantada, entoada, enfatizada, repetida. É o que vemos aqui, versos 3 e 5. Então nós temos a primeira estrofe, verso 1 e 2, depois esse refrão, 3 e 5, e depois verso 4, outra estrofe, e concluindo o Salmo 6 e 7, versos 6 e 7. A gente pode ver, já de imediato, uma conexão entre o primeiro verso e o último. E isso é muito pedagógico no Salmo. Então, a partir dessa estrutura do Salmo 67, eu desejo ser edificado com vocês na perspectiva das revelações dos santos pedidos. A primeira revelação dos santos pedidos é o reconhecimento de que a bênção vem do Senhor. Como é que eu sei que um pedido que tenho para fazer é santo? Esta é a provocação nesta hora. Como é que eu sei que o que desejo agrada a Deus? Considerando se o que desejo, o que espero, procede de um reconhecimento de que a bênção vem do Senhor, primeiramente. Porque o texto diz, é um pedido: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. O salmista recorre a Deus, o Criador de todas as coisas, esse é o nome usado para Deus aqui no Salmo 67, no primeiro verso, considerando que a bênção vem dele, vem de Deus. E o verso 6 enfatiza, concluindo o salmo, esta mesma perspectiva. Porque o verso 6 diz: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Sinalizando que a terra frutifica por causa da bênção de Deus. E o verso 7, de novo, com o anseio que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. O reconhecimento de que a bênção vem do Senhor é necessário nos pedidos que fazemos. A bênção de Deus é a bondade de Deus em ação. E por esta bondade somos supridos.
É a sua bondade fluindo sobre nós, revelando seu favor, mostrando que Ele é quem nos abençoa. Por isso o salmista clama pela bênção de Deus. De maneira impressionante, nós fomos abençoados por Deus, amados irmãos. Deus nos abençoa, tem nos abençoado incrivelmente. Em Cristo Jesus somos abençoados. São tantas bênçãos que Ele nos concede: perdão, amor, vida eterna, alegria. Nos inseriu na família da fé, na Assembleia dos Santos. Nós desfrutamos da comunhão dos crentes, dos santos, e ao final da jornada nos promete, nos dá o céu. Ademais de todas estas bênçãos, também somos agraciados com bênçãos temporais. Temos recebido o vigor da recuperação física quando adoecemos, e quem de nós não adoeceu esse ano? E recebemos o vigor para a recuperação, é bênção de Deus. Recebemos o vigor para a manutenção da saúde, é bênção de Deus. Recebemos o trabalho, recebemos o alimento, o lazer, o abrigo, o lar, entes queridos e tantas outras coisas mais. Tudo isso nos leva a um ponto crucial do centro da adoração do ser humano. A quem atribuímos como fonte das bênçãos recebidas? O crente em Cristo Jesus vê a bondosa mão de Deus em todas as bênçãos. Então, uma das revelações dos santos pedidos é o reconhecimento de que a bênção vem do Senhor. Em segundo lugar, uma segunda revelação dos santos pedidos é o comprometimento com o abençoador. Porque veja a segunda parte do verso 1: e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O Senhor, que o Senhor seja gracioso para conosco. Importante notar esta ideia coletiva do desejo da bênção de Deus. Então é uma representatividade para todo o povo de Deus. Não está aqui que o Senhor só me abençoe, que o Senhor seja gracioso para comigo somente. Não é assim que encontramos no Salmo. É uma extensão da bênção de Deus para todo o povo de Deus. Seja conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esse pedido de ver o rosto de Deus resplandecendo em nós contempla o desejo e o compromisso do fiel de refletir Deus. E ao considerar o olhar da graça, o olhar compassivo, meigo de Deus, voltado para nós, o salmista está consciente do querer de Deus em se mover favoravelmente nesse relacionamento, que não pode acontecer senão por meio da expressão santa do seu caráter. Todos os seus atributos são marcados pela sua santidade. O relacionamento de Deus também é santo. Não é possível Deus relacionar-se sem a ênfase na sua santidade. Uma vez que todo ser humano é pecador, em razão de nossa trágica queda em Adão, como em nossas transgressões diárias, como podemos refletir a santidade de Deus em nós? Como podemos ver a santidade de Deus refletida em nós? Como podemos nos relacionar com Deus que é santo? A Escritura nos diz que só há remissão com o derramamento de sangue. Por isso os sacrifícios do Antigo Testamento eram realizados como um pré-anúncio do Cordeiro Santo de Deus, que viria para remir o seu povo, para destruir a parede de separação que separava o Deus Santo
dos pecadores, do ser humano. Somente a obediência perfeita e expiatória de um mediador suficiente, o Deus homem, Cristo Jesus, pode satisfazer as demandas da santidade de Deus em favor dos pecadores. E louvado seja Deus, porque Cristo concordou em realizar a expiação pela iniciativa de seu Pai e consumou com sua plena aquiescência, a sua recepção pronta, consumou a obra dos seus filhos. Nós podemos orar assim para que a face de Deus resplandeça em nós, a sua santidade seja vista em nós, porque Jesus Cristo, o nosso amado Redentor, se fez justiça por nós. 2 Coríntios 5, 21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo temos a revelação do imenso favor de Deus, o resplandecer do olhar compassivo de Deus, refletido em nós, é possível por Cristo Jesus. É por Cristo Jesus que o rosto de Deus está voltado para nós, meus irmãos. E é por Cristo Jesus que nós refletimos o caráter e a santidade de Deus. É possível refletir o santo por causa de Cristo Jesus. Todos os que são chamados pelo Senhor estão em Cristo Jesus. Chamados eficazmente, estão comprometidos com o viver de maneira santa, refletindo o santo abençoador, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Reconheço que a bênção, a fonte de toda a bênção é Deus. Então eu me comprometo a viver conforme o seu caráter. Eu me comprometo com o abençoador. E como é que eu faço isto? Vivendo em santidade. É o seu rosto santo refletido em mim. Esse é o modo do homem justificado de viver. O ser humano que caminha para o céu vive desse modo, com a face de Deus refletida nele, isto é, vive santamente. Deus exorta os seus filhos: sede santos, porque eu sou santo. Ele vê Cristo nos outros. O crente santificado vê Cristo nos outros e ama os outros em Cristo. Sua vida revela a santidade e a glória de Deus. Horatius Bonar escreveu assim: a santidade se estende a cada parte de nossas pessoas, a santidade se estende a cada parte de nossa pessoa, preenche todo o nosso ser, se difunde em nossa vida, influencia tudo o que somos ou fazemos, ou pensamos, ou falamos, ou planejamos, pequeno ou grande, por fora ou por dentro, negativo ou positivo, nosso amor, nossa ira, nosso pesar, nossa alegria, nossas recordações, nossas recreações, nossos negócios, nossas amizades, nossas relações, nosso silêncio, nosso diálogo, nossa leitura, nossa escrita, nosso sair e nosso entrar, nosso ser inteiro, em cada movimento do espírito, alma e corpo, se vê a santidade de Deus. Deve ser vista assim na vida do crente. Não há divisões, compartimentos onde não possa brilhar a santidade de Deus. Paulo, instruindo os crentes em Tessalônica, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu: porquanto Deus não nos chamou para uma vida de impureza, e sim para a santificação. Capítulo 4, verso 7 da primeira carta aos Tessalonicenses. E o autor aos Hebreus, no texto lido na ordem de culto, capítulo 12, versículo 4, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor. Santos pedidos revelam o comprometimento nosso com o abençoador na vida santificada. E outra revelação dos santos pedidos é a compreensão que a bênção tem propósito missional. A bênção tem propósito missional. Veja verso 2. Primeiro ele pede a bênção no verso 1. Vamos ler juntos o verso 1 novamente? Leiamos em uma só voz. Espero que você ainda esteja acordado. Então, verso 1. Seja Deus gracioso. Muito bem, então agora vamos ler de novo como quem está acordado, certo? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Percebem o para quê do pedido da bênção? Porque eu desejo que Deus me abençoe, porque eu reconheço que Ele é a fonte das bênçãos. Mas qual o propósito? Qual a finalidade? E aqui o texto diz claramente: o propósito é missional, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Lembra que eu falei do refrão? Que é uma mensagem que deveria ser marcada no cântico, e as pessoas sairiam dali pensando na mensagem, que normalmente o refrão é uma síntese do assunto principal da mensagem. E qual é o refrão? A finalidade do propósito missional. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Por que eu quero ser abençoado por Deus juntamente com a Santa Igreja de Deus? Por isso é uma bênção coletiva, para que os povos conheçam a Deus e o louvem. Missões, propósito missional. Verso 4: alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. De novo, as nações sendo convocadas para o louvor e adoração a Deus. De que maneira? Alegremente, exultantemente. E aí de novo o coro: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E termina o salmo na última linha do verso 7, de novo com esse rompante missional: e todos os confins da terra o temerão. Esse reconhecimento e missão estão no propósito da vida humana: louvar a Deus e alegrar-se nele. Isso está no verso 3, no verso 4, no verso 5. Dito de outra forma, como somos ensinados, catequizados, qual o propósito, qual a finalidade, para que existimos? Para louvar a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Olha o propósito visto aqui: o louvor a Deus, a glória de Deus e o gozo no Senhor. Em um sermão sobre 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, nosso irmão João Calvino afirmou assim: atentemos bem para o que Deus nos ordenou, que lhe aprouve exibir sua graça, não só em uma cidade ou num pequeno grupo de pessoas, mas que ele reine sobre o mundo inteiro, para que todos o sirvam e o adorem em verdade. E essa ideia comunica exatamente a universalidade do reino de Cristo. Ele é o rei sobre todos,
sobre tudo, e deseja que o seu nome seja reconhecido e adorado. Um grande estudioso da vida e obra do nosso irmão João Calvino, o Dr. Joel Bick, observa que Calvino compreendeu que as três pessoas da Trindade estão envolvidas na difusão do reino. Então ele diz: o Pai mostrará não só em uma região qual a verdadeira religião, mas enviará sua voz aos limites mais remotos da terra. Jesus veio para estender sua graça ao mundo inteiro, e o Espírito Santo desceu para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. Em suma, a inumerável descendência redimida, os descendentes da semente da mulher, que foi prometida em Gênesis 3, se espalhará por toda a terra, nascerá para Cristo, e o triunfo do reino de Cristo se fará manifesto por toda parte entre as nações. Que glorioso isso. E ele pergunta: como o Deus Trino estenderá seu reino pelo mundo inteiro? E a resposta de Calvino envolve respectivamente a soberania de Deus e a responsabilidade nossa. Ele diz que a obra de evangelização é obra de Deus, não propriamente nossa, porém Deus nos usará como seus instrumentos. E esse esforço se notou, de fato, no envolvimento missionário da Igreja Reformada, nos tempos do nosso irmão João Calvino. E há um registro interessante. Em 1555, havia na França somente uma igreja plenamente organizada, pontua Bick. 7 anos mais tarde, havia aproximadamente 2.000 igrejas. Os pastores reformados franceses que viviam sob fogo, perseguidos, debaixo de uma perseguição feroz pela igreja romana, foram usados por Deus, juntamente com os crentes, para a conversão de milhares de pessoas. É a obra missionária efetivamente sendo realizada e registrada na história do protestantismo, um dos avivamentos mais espantosos da história da igreja acontecendo ali, em solo francês, alcançando a Europa. Algumas congregações reformadas francesas vieram a ser muito grandes, e aí ele comenta que Pierre Viret pastoreou uma igreja com 8.000 comungantes, uma igreja reformada. Mais de 10% da população francesa na década de 1560, 3 milhões de pessoas pertenciam a estas igrejas. E durante o massacre do dia de São Bartolomeu, em 1572, com os nossos irmãos huguenotes mortos, 70.000 protestantes queimados, mortos. Terrível massacre, onde alguém poderia olhar a história e dizer: acabou a igreja. Não obstante a isto tudo, a igreja avançou. E a perseguição vinha e expulsava os protestantes franceses, os huguenotes, e por onde eles passavam, igrejas nasciam, ao calor das solapadas, da impiedade, da perseguição. E tinham que fugir da França e faziam isto, abandonavam a França e iam por muitas nações distintas, levando o evangelho do Senhor Jesus por onde passavam, para a Itália, para Antuérpia, para Londres e outras cidades europeias, cidades inteiras visitadas por esses sofridos crentes que entendiam que a vida tem propósito missional. Então a bênção, irmãos, que desejamos, os pedidos santos contemplam propósito missional. O que desejamos tem a ver com
no final das contas, que o nome de Deus seja reconhecido pelas pessoas e elas sejam trazidas da rebelião para a adoração, para uma vida confusa, longe de Deus, para uma vida de intimidade com Deus, de paz, de comunhão com Deus. O entendimento de que a bênção tem um propósito missional nos leva a reconhecer que as bênçãos que recebemos não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas são para revelar o caminho de Deus aos outros. Então devemos buscar ativamente viver de maneira que as pessoas ao nosso redor possam conhecer a Deus, conhecer o seu Filho eterno, Jesus Cristo, o que Ele fez para salvar pecadores da condenação, do juízo, que não há sentido na vida sem Ele. E Deus deseja fazer as pessoas a habitação do seu Espírito, para que assim desfrutem do propósito real de sua existência, glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Aprendemos mais de Deus por meio das bênçãos que experimentamos. E há bênçãos de Deus não somente em tempos favoráveis, de abundância de saúde, da estabilidade do emprego. Há bênçãos também na enfermidade, há bênçãos também no desemprego. Há lições que Deus pretende nos ensinar. Isso é tão espetacular, meus irmãos, saber que um desemprego, uma doença, uma dificuldade não impede a presença abençoadora de Deus na nossa vida. Pelo contrário, Deus usa por cima disso para a nossa bênção, nosso deleite, nosso crescimento. A compreensão de que a bênção tem um propósito missional nos leva a reconhecer que a missão está ligada ao propósito fundamental da vida humana. O louvor e a alegria em Deus não são apenas expressões individuais, são parte da missão de divulgar sua salvação a todas as nações. Então vivamos de maneira a refletir a alegria e o louvor a Deus em nossa jornada diária em 2024, tornando-nos testemunhas vivas da transformação que a presença de Deus traz às nossas vidas. Quando reconhecemos que a bênção tem propósito missional, concluímos que a verdadeira bênção é inseparável do temor do Senhor, porque o texto também evoca o temor do Senhor, isto é, a compreensão profunda da grandeza de Deus, a soberania que nos atrai a viver somente para Ele. Isso nos leva a viver de forma temente. Quando vivemos alinhados com os seus caminhos, experimentamos verdadeira bênção. Esta bênção, por sua vez, fortalece o nosso compromisso com a obra, com a proclamação da salvação para todas as nações e também para aqueles que estão perto de nós, longe e perto. Assim como os irmãos entendiam que a bênção, que precisavam da bênção de Deus, os irmãos, no Salmo 67, nossos irmãos do passado, não só o compositor, mas ele está aqui representando o povo de Deus. Nós também reconhecemos que Deus é a fonte de toda a bênção. E nós precisamos da bênção de Deus para avançar, irmãos. Sem a bênção de Deus não podemos avançar. Nós também entendemos que foi a bênção de Deus que nos trouxe até aqui, 31 de dezembro de 2023, e nos permitirá o crescimento, o aprendizado das lições que o Maestro Jesus tem para nos ensinar. Nós também recorremos à bênção do Senhor para os anos vindouros, diante das decisões que precisamos tomar, diante da sabedoria que carecemos para as orientações, para as escolhas sábias, para escolhas alinhadas com o plano de Deus para a nossa vida, precisamos da sua bênção. Diante das adversidades que enfrentaremos, necessitamos da bênção de Deus, nos concedendo vigor espiritual para enfrentarmos os desafios com fé, perseverança, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo. Precisamos da sua bênção, dependemos da sua bênção para o nosso crescimento na fé.
E esse reconhecimento vem acompanhado com o envolvimento na santificação. Quando pedimos para que o seu rosto seja resplandecente em nós, estamos nos comprometendo com a vida de santidade. E precisamos crescer mais. Precisamos ser mais parecidos com Ele, o Santo Jesus Cristo. E o Senhor vai nos moldando, vai usando todas as experiências para esta graça bendita que vai nos aperfeiçoando. Sem essa sensibilidade de compreendermos que Deus é a fonte de toda a bênção, nós precisamos dele. Que Ele nos chamou para um estilo de vida santo. Nós não entenderemos que a bênção que Ele nos dá tem propósito missional. Nós nos enxergaremos como receptáculos de graças e dádivas que morrem em nós mesmos. Acabam, como diz o filósofo, quando terminam. Quando seca a fonte. Quando o ribeiro seca, não há o que entregar. Sem a sensibilidade de que tudo que nós passamos e recebemos de Deus é para que outros reconheçam a glória do Senhor, a sua majestade, o seu nome, nós vamos perder oportunidades lindas de expressar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é ganhar quase R$500 bilhão. Antes de vir para cá, estava acertando alguns detalhes na mensagem e me deparei com uma notícia de que as pessoas tinham tempo para jogar na Mega Sena. Uma bagatela. E não é surpresa alguma que muita gente acha que todos os seus problemas, todo o sentido da sua vida será encontrado nesse prêmio. Estão equivocadas. Dinheiro não revela propósito para a nossa vida. Saúde também não. O propósito da nossa vida está em Deus. E Ele nos abençoa com bênçãos eternas, espirituais e bênçãos temporais, para que o seu nome seja glorificado. Esta bênção infunde em nós esperança, mesmo em tempos incertos. Esta esperança não se baseia em circunstâncias presentes, mas na confiança de que Deus tem desenrolado o seu plano redentor. Ele não vai parar de fazer isto até que tudo se encerre. A abordagem do Salmo 67 nos revela que a bênção de Deus é sobre nós e somos agentes reais, ativos na divulgação da sua obra para toda a terra. Que esta nossa pequenina igreja presbiteriana Betel, localizada na periferia de São Paulo, é uma das periferias de São Paulo, na Zona Norte, bem no cantinho, descendo o ladeirão do 38º DP da Parada Pinto. Que esta igreja seja proclamadora para toda a terra de que o Senhor é Deus, de que o seu Filho reina e que Ele voltará para ser reconhecido por toda a gente. E está chamando o seu povo aqui, ali, lá, em todo lugar. E nos abençoa para que a sua bênção alcance as pessoas.
Coisa preciosa participarmos dessa obra, não? Que privilégio maravilhoso. Que privilégio Ele nos dá. O caminho está aberto. Temos acesso a gente de todo lugar do mundo. Olha os recursos que Ele nos dá, tem nos dado. Façamos bom uso de tudo isto, meus irmãos. Todas as bênçãos convergindo para a glória do seu nome. Vem dele, nos alcança e volta para Ele em louvor e glória. Que Ele nos abençoe ricamente. E os seus santos pedidos para 2024. Contemplem, considerem, revelem estas marcas que vimos hoje. O reconhecimento que a bênção vem do Senhor. O comprometimento com o abençoador em uma vida de santidade. E a consciência de que a bênção tem propósito missional. Que isto envolva o seu coração, seus planos, suas expectativas. E você saia daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ser um canal fluente da Tua glória para todas as pessoas. Eu desejo que em meus planos esteja o desejo de ver muita gente louvando o Teu nome, muitos sendo alcançados pela Tua beleza, pela formosura de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, para isto. Senhor, me usa no meu trabalho para isto. Usa-me nos meus estudos, no meu colégio, na minha universidade. Usa-me no meu bairro para isto. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E é assim que vamos plantando, irmãos, confiando que o Senhor é quem nos dará os frutos. Que Ele nos abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.